Saudações galera, eu sou o Red, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. E aqui eu falo sobre cultura pop em geral, critico e elogio filmes. E hoje a gente vai falar sobre Aprendiz de Feiticeiro, lançado em 2010. Oh, I'm touching myself tonight. Recentemente eu resolvi rever o filme Aprendiz de Feiticeiro, que foi um filme que marcou a minha infância e eu já assisti dezenas de vezes. E com um olhar mais crítico dessa vez eu resolvi analisar alguns pontos do filme que passaram despercebido porque eu era só uma criança na época. O filme foi lançado em 2010 e tem a direção de Jon Turteltaub e o roteiro fica por conta da dupla Carlo Bernard e Doug Miro, roteiristas de O Príncipe da Pérsia e A Grande Muralha, que são filmes bem decepcionantes, ou seja, esses dois caras são especialistas em decepcionar. Em O Aprendiz de Feiticeiro, o personagem principal é interpretado por Jay Baruchel e se chama Dave. Quando ele tenta ganhar o coração da menina porque ele é apaixonado, ele acaba entrando numa loja de antiguidades. E lá está Balthazar Blake, que é interpretado pelo Nicolas Cage. Balthazar vê naquela coincidência a chance de encontrar o primeiro merliniano, que é o escolhido para derrotar o maior mal do mundo, que é Morgana. A única forma de descobrir se o Dave é o escolhido é colocando o anel em seu dedo. E quando Balthazar o faz, o anel já se acomoda ali, já se enrola magicamente no dedo de Dave. Mas antes que conseguisse explicar qualquer coisa para o garoto, surge naquele lugar Maxine Horvath, interpretado por Alfred Molina. Logo depois, Balthazar dá de cara com Maxine Horvath e acaba rolando uma briga ali. E a cena é cheia de fogos e magia e feitiçaria. Depois da batalha, o Dave conseguiu fugir, enquanto o Balthazar teve que se aprisionar junto com o Maxine para poder deixar o garoto fugir. O garoto fica traumatizado e é ridicularizado por todos ali, os colegas dele na escola, da cidade também, como ele diz mais para frente. 10 anos depois desse incidente, ele fazendo a sua universidade, ele reencontra o seu antigo amor, sua antiga paixão, Beck. Mas ao mesmo tempo, Horvath e Balthazar ressurgem da sua prisão, saem da sua prisão e querem fazer uma visitinha pro Dave. Depois de se reencontrar com Balthazar e passar alguns perrengues com ele explica pro Dave o papel dele nessa história e ele finalmente entende tudo. E ele resolve ajudar o Balthazar a recuperar o receptáculo, que é o objeto, o MacGuffin, enfim, do filme, que é o ponto principal aqui dos primeiros atos do filme. O jovem reluta um pouco no começo, mas depois de vivenciar, fazer um feitiço ali e fazer as coisas, ele resolve prosseguir com o treinamento e o Balthazar vira seu mestre. A partir daí, o filme se desenrola. Vocês já ouviram falar que a pressa é inimiga da perfeição? É o que acontece mais ou menos com esse filme aqui, eu vou explicar para vocês. Já vou deixar claro que esse vídeo possui spoilers do filme, se você não viu, veja ou não, você que sabe. Tem spoiler, já vou avisando. O primeiro ponto que eu tenho para falar é que ele é muito apressado. O filme, ele tenta resolver logo os problemas que ele mesmo se coloca e ele se atrapalha um pouco. E essa rapidez, talvez se eles tivessem feito com um pouco mais de calma, talvez teria deixado menos pior do que ele é. O filme se divide em dois. Uma trama principal, que é a magia, que é o receptáculo, que é a ameaça iminente, o treinamento dele, e a outra que é a parte secundária da história, que é o interesse amoroso dele, o romance que ele tem no filme. Mas ao mesmo tempo que esse filme tem uma pressa enorme de resolver o problema da ameaça iminente, ele não tem pressa nenhuma em mostrar o romance sem química do protagonista com seu interesse amoroso. O problema fica ainda pior
quando essa relação dos dois, que tem o filme dá uma prioridade completamente desnecessária, ela fica mal desenvolvida. Ou seja, isso é pior ainda, né? Eles dão a preferência e ainda assim fica ruim. Os diálogos superficiais do filme também são outro problema. Por o filme ser apressado demais, que pra mim esse é o grande problema, os diálogos se resumem em piadas sem timing e uma explicação confusa de alguma coisa que já foi mostrado ou já estava na cara, e o que deixa o filme completamente perdido. Eu confesso que, por ser um filme que eu assisti muito quando eu era criança, passava em loop na sessão da tarde ou alugava o DVD, tem algumas partes do filme, tem algumas piadas que eu gosto, tem algumas cenas do filme que foram marcantes para mim. Por exemplo, a cena dos esfregões, que faz a referência ao filme, a animação da Disney lá de 1940, a Fantasia. Pra mim, eu achei aquela cena ótima. Acho que a melhor cena do filme é aquela. Mas o filme acaba, né, agora que eu já entendo um pouco mais, eu já não gosto tanto desse filme, apesar de eu achar ele divertido para você assistir sem ficar prestando muita atenção. Então, o filme, no geral, ele tem um roteiro tão raso quanto um prato, e também é tão confuso quanto o final de Inception. Mas a diferença é que Inception é um filme 1 milhão de vezes melhor que esse. Não estou comparando, estou falando que o final é confuso, e esse filme todo aqui é confuso, né, o roteiro dele. E o pior é que o filme tem um potencial bacana. A mitologia dos feiticeiros, assim, as magias, é tudo muito interessante. Mas a execução é ruim. Tem um potencial, mas a execução é péssima. Um ponto positivo do filme são os efeitos especiais. São os efeitos especiais de 2010, mas não são ruins. Mais especificamente o CGI dos feitiços, das magias ali, são muito bons. Eu não gostei do CGI do dragão no começo. Nunca gostei, na verdade, achava muito feio. Porque ele me lembrava muito a Múmia 3, né? A tumba do Imperador Dragão, quando o Imperador, a múmia lá, se transforma em dragão. Não gostei. Mas a Águia de Aço, por exemplo, e o touro lá de Nova York, a estátua, tem bom CGI sim, mas a forma final de partículas da Morgana também é horrível. E o CGI também não ajuda. O diretor achou que aquilo seria inteligente, que aquilo seria uma coisa imponente para um vilão, porque, olha, o Horvat tem mais carisma, teve mais importância no filme todo, foi mais difícil de derrotar do que a Morgana, cara. Que coisa horrorosa! A gente precisa falar da direção desse filme, consequentemente a gente fala do diretor Jon Turturro, que foi o diretor de A Lenda do Tesouro Perdido 1 e 2, um punhado de série que ninguém ouviu falar, e nos anos 90 o seu auge, né, quando ele dirigiu Enquanto Você Dormia, com a Sandra Bullock, que passava na Sessão da Tarde também, se eu não me engano, e também Jamaica Abaixo de Zero, e Fenômeno, que pra mim é um filme muito bom, eu assisti tem pouco tempo, e eu gostei muito. Mas, no geral, esse diretor faz filmes mais de Sessão da Tarde também. Mas, em O Aprendiz de Feiticeiro, a direção dele não é boa. A montagem das cenas, os cortes das cenas são muito confusos. Mas ele acerta uma ou duas vezes na cena de perseguição do carro, ou na cena do antiquário, na cena do começo do filme. E é só, acaba por aí. Como eu disse, os cortes e a montagem das cenas meio apressadas também são meio confusos. Os ângulos da câmera também não são muito bons. E tudo deixa o filme cada vez pior quando você vai olhando com uma ótica diferente. Sem falar da luta final, que é pífia e ridícula. O foreshadow do filme são as bombinas de Tesla, que o personagem principal é físico e aí ele tem toda a inteligência de um mamute, e o filme fica toda vez voltando nesse negócio da bobina de Tesla, e fica muito na cara o que vai acontecer. É previsível, o filme se torna previsível, ele sai de um que prende sua atenção, mas ao longo do filme você vai prevendo o filme, ele fica previsível, entendeu? E as bobinas de Tesla é isso. Volta no final um monte de vezes, mata a vilã eletrocutada com poste, entendeu? Então, não. Pra mim, o pior desse filme é o final.
a luta final, tudo é a minha opinião aqui, é o que eu tô achando. Você pode gostar, eu gosto também, mas do ponto de vista sério, se for levar o filme a sério, então é bom, entendeu? A forma final da Morgana é terrível. Ela tenta voltar no diálogo do Nicolas Cage, onde ele diz que tudo são partículas. Tudo é partícula e essas partículas vibram. E no final a forma da Morgana é exatamente partículas que vibram. E também volta no diálogo que ele diz que cair na água, ser eletrocutado é como o feiticeiro perde o poder. É como ele diz. Tudo volta, mas fica tudo tão superficial que você acha aquilo... Nem quando eu era criança eu gostava desse final. E é engraçado, né? Porque no filme eles dizem que Morgana é o maior mal que o mundo já viu. E quando ela finalmente sai, ela é derrotada por um aprendiz que tem as habilidades dele há tipo 3 dias. O filme é confuso nesse sentido, porque aparentemente ele se passa no mesmo dia, tem um diálogo ali, mas pode ser uma semana também, fica subentendido. Ele é confuso. Tem um diálogo que o Jay Baruchel, o Dave, ele fala com a Becky: eu toquei essa música ontem, só que já tá na metade do filme. Ou seja, ele aprendeu muito rápido, ele é muito bom, ou ele repetiu, não sei, é confuso, não dá pra saber como ele aprendeu tão rápido, ele não sabia nada. Enfim, talento, né, gente? Talento. Eu até poderia descrever a cena final, mas você pode procurar no YouTube que tem completo aí, que você pode ver, mesmo que você não tenha assistido ou que você não se lembra, pra você dar uma olhada no que eu tô falando. Ele tenta voltar no diálogo do Nicolas Cage de que ciência e magia são quase a mesma coisa, elas andam lado a lado, mas não funciona, gente. É completamente... era para ser uma ideia diferente, né, pro gênero, mas acaba se tornando clichê. Uma coisa que não é clichê se tornou clichê no filme. O diretor consegue essa proeza, os roteiristas também. Calma, merda! As atuações não são muito boas. Olha, o Nicolas Cage tem sempre o carisma dele no filme, mas nesse filme aqui ele tá bem caricato, ele tá bem automático ali, eu não sei como dizer como a atuação dele tá, mas ora parece que ele é um tiozão descolado e engraçado, ora parece que ele é um tiozão sério, ele não equilibra essas coisas, ele faz piada, não faz, ele parece se divertir, o ator parece se divertir muito fazendo o filme, mas não é muito legal, assim. Eu sempre achei meio estranho. Depois de assistir de novo, eu percebi mesmo que realmente estava uma atuação meio automatizada. Não preciso falar nada do Jay Baruchel, né? Ele fez Menina de Ouro, teve ali um momento ali que parecia que ia fazer vários filmes no cinema, mas foi só isso. Ele fez Trovão Tropical também, que é bacana, eu gosto. E a partir desse filme ele começa a interpretar vários personagens, Banana, Pamonha, Ela é Demais Pra Mim, Ligeiramente Grávidos, ele sempre é um bocozinho. Nesse filme não é diferente, ele é um banana ali, ele é um bocó. É isso. Eu vi muitas críticas que falaram que o Alfred Molina estava a mesma coisa que o Nicolas Cage, estava automático, mas eu não concordo. Eu acho que o Alfred Molina fez um vilão muito bem, até porque ele normalmente faz os vilões dos filmes e tal, e parece que ele tem experiência com isso, mas nesse filme ele tá ok, ele tá faz uma boa atuação. Eu achei bem carismático, bem diferente do Nicolas Cage, entendeu? De mocinho, vilão. É uma coisa à parte o Alfred Molina nesse filme. Toby Kebbell também tanto faz como tanto fez aqui nesse filme. Ele faz uma piada engraçada e depois é descartado pelo roteiro. Assim como a atriz que faz a Verônica também, tanto faz, dá no mesmo, entendeu? E a atriz que faz o interesse amoroso, a Becky, a Rebecca, se chama Teresa Palmer. Pra mim também tanto faz. O filme tem um conceito legal, mas a direção e o roteiro do filme estragaram a ideia completamente. Então esse é meu veredito do filme. O filme é divertido, é um bom passatempo, mas não é um bom filme tecnicamente. Nota 5 de 10 para O Aprendiz de Feiticeiro. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até o fim, o que eu acho bem difícil, já que esse é o primeiro vídeo do canal e provavelmente não vai chegar em quase ninguém. Mas eu agradeço para você, fulano, que está aí até agora assistindo isso.
E eu espero que você se inscreva aí, porque eu pretendo fazer mais vídeos, né? Mas é muito difícil. Eu demorei uma semana para poder conseguir terminar esse vídeo aqui. Ainda tenho que editar e então dá muito trabalho. Então, se você puder deixar o like aí, eu agradeço, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.